Meu caro ouvinte, é com alegria que eu compartilho com você um pequeno roteiro para se fazer a leitura orante da Bíblia. A Sagrada Escritura contém a palavra de Deus dirigida aos homens. As palavras contidas na Bíblia demonstram o amor do Senhor por todos, por cada pessoa em particular. A Sagrada Escritura foi escrita por mãos humanas, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra deve ser compreendida sob a luz do mesmo Espírito Santo. Então a leitura da palavra de Deus não deve ser feita da mesma forma que se faz a leitura de um romance, por exemplo, de uma história ou de uma ficção. A palavra de Deus é transformadora e inspira o leitor a uma conversão, a uma mudança de vida. Por isso, a melhor forma de ler as Escrituras é por meio de uma leitura orante. A Igreja nos ensina a Lectio Divina, que é uma prática da leitura orante, que deve ser feita diariamente para que a palavra do Senhor penetre o coração do leitor e produza os efeitos necessários. A Lectio Divina é bem simples. O conselho que nós damos é que, antes de iniciar, se prepare o ambiente onde você vai fazer a leitura, cultive o silêncio e mantenha ao centro a Sagrada Escritura. Em seguida, faça uma oração pedindo o auxílio do Espírito Santo. Nós sugerimos esta tão conhecida: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos aos passos da Lectio Divina. O primeiro passo é a leitura. O que a leitura diz em si? O que o texto quis comunicar na época e na cultura em que foi escrita. Leia com atenção um trecho da Bíblia, pode ser da liturgia do dia ou algum texto que você tenha escolhido para fazer o seu momento de oração. O mais importante é procurar descobrir os detalhes que estão naquela narrativa. Quem são os personagens, a situação vivida, qual foi a reação deles àquela palavra ouvida. Busque entender o texto, leia e releia quantas vezes for preciso. O segundo passo é a meditação. O que o texto nos diz? Olhar a nossa realidade de hoje e perceber como a mensagem do texto a ela se aplica. Após ler com atenção, pense: o que essa palavra diz para mim? Em que ela me tocou? Este é o momento de você refletir sobre a palavra, até mesmo ruminar aquele texto, buscar um sentido novo, colocar-se diante da palavra como quem seja o destinatário daquela mensagem. É momento de entender que a palavra de Deus foi escrita para você de modo pessoal. O terceiro passo é a oração. O que a leitura me leva a rezar? Como esse texto nos faz entrar em diálogo com Deus sobre o que foi comunicado e percebido. Quando você se coloca diante da palavra, a oração virá naturalmente. A oração é fruto dessa meditação. Aquilo que você pensou na meditação deve se transformar em súplica ou em louvor ao Senhor. É o momento de clamar a Deus para que você dê uma resposta concreta a Ele, com a sua vida, por meio do ensinamento das Escrituras. É importante que você se sinta livre, deixe que o Espírito Santo conduza a oração, seja uma súplica, uma intercessão ou um louvor. Não se prenda às orações formuladas ou busque palavras bonitas. É um momento entre você e Deus na oração diária. Fale o que você sente, deixe Deus te ouvir. O quarto passo é a contemplação. O que a leitura me leva a ver e viver. Como o texto nos faz ver a vida a partir da vontade de Deus. Depois que você fala, é momento de ouvir ao Senhor. Fique em silêncio, em paz. Ele dará resposta aos seus questionamentos. Permita
que o Espírito Santo de Deus te conduza neste momento de contemplação. Sinta a presença dele contigo e permaneça na presença do Senhor. Assim, vamos olhar para a realidade de maneira diferente a partir dessa experiência orante. Em síntese, a gente pode dizer assim sobre a leitura orante: o que eu li, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus me diz, o que a palavra de Deus me levou a dizer em oração e o que a palavra de Deus me faz entender e ver na realidade. Meu caro ouvinte, rogo a Deus a bênção. Ele esteja sempre à sua frente para mostrar o caminho que você deve seguir, do seu lado para lhe dar segurança, presente em sua vida para lhe iluminar e sobre você para lhe proteger. O Senhor Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.